Eles estão prontos para que você se cuide. Sim, cara, fazer exames é um ato de coragem. Nesse Novembro Azul, você está pronto para cuidar de você mesmo, porque cuidar de si é estar pronto por eles. Gillette, o melhor para o homem. Eu sou Marlene Oliveira, fundadora e presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida. Hoje, no Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata e em plena campanha Novembro Azul. Estamos aqui para uma discussão acerca da saúde do homem e do cenário do câncer de próstata no Brasil. Primeiramente, quero agradecer a todos que nos acompanham nesta noite, a todas as associações e instituições que sempre estão nas nossas ações, aos nossos queridos debatedores desta noite, muito obrigada por estarem com o Instituto Lado a Lado pela Vida nesta importante discussão. Apresento agora os nossos convidados, Dr. Henrique Rodrigues, membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia, e ex-chefe do Departamento de Uro-Oncologia da SBURJ. Seja muito bem-vindo, um grande amigo. Dr. Diogo Rosa, médico oncologista do Grupo Oncoclínicas, diretor educacional do LACOG e especialista em tumores geniturinários. É um prazer tê-lo aqui conosco nessa discussão. Obrigada a todos. O Instituto Lado a Lado pela Vida começou a sua jornada na saúde do homem em 2008, com a fundação da nossa instituição. Nestes 12 anos de trabalho, muitas conquistas foram alcançadas em um cenário onde pouco se falava em saúde do homem, de uma forma integral e que chegasse em todos os cantos desse país. 2011 foi um marco para a saúde do homem, com o lançamento da campanha Novembro Azul, que hoje já faz parte do calendário nacional, com a adesão do Ministério da Saúde, hospitais, empresas de diversos segmentos, artistas, formadores de opinião, atletas, a mídia e a população em geral. Realizamos 6 fóruns de políticas públicas em Brasília, 4 reuniões estratégicas de saúde do homem em São Paulo, junto com algumas instituições. Fomos fomentadores pela criação da Política Nacional de Atenção Integral da Saúde do Homem em 2009. E, a partir daí, temos atuado lado a lado com o Ministério da Saúde para melhorá-la e obter conquistas significativas para os homens. Estamos trabalhando em um projeto incrível, ainda em andamento, chamado Lave o Dito Cujo, que aborda a prevenção do câncer de pênis, uma doença que é responsável por cerca de 1.600 amputações ano nas regiões norte e nordeste do Brasil. E falar de câncer de pênis é dar luz a um assunto totalmente negligenciado no Brasil. Este mês, ficamos muito felizes em ver que o Ministério da Saúde abre a campanha Novembro Azul de 2020, firmando parcerias técnicas e liberando verbas para investir na saúde do homem. E nós, como organização da sociedade civil, vamos acompanhar e ter a certeza que os homens desse país sejam efetivamente beneficiados. Realizamos 2 pesquisas de saúde do homem, uma em 2019 e outra em 2020, para prover dados e fundamentar o nosso trabalho, que é defender a saúde do homem brasileiro. Milhões de folhetos informativos foram distribuídos, milhões de pessoas impactadas todos os anos, mutirões de saúde realizados no Brasil todo, aulas e palestras em diversas instituições do país e um trabalho excepcional voltado para a saúde do homem no campo, nas áreas rurais, onde a informação precisa chegar. Iluminamos de azul um país inteiro,
para alertar e levar informação sobre a saúde do homem. Isso tudo só é possível porque realizamos o nosso trabalho todos os dias, de novembro a Novembro Azul. Mas o fato é que a saúde do homem precisa continuar sendo discutida. O câncer de próstata continua matando cerca de 15 mil homens por ano, com aproximadamente 66 mil novos casos anuais no país. E muito ainda precisa ser feito. Muitos pacientes ainda chegam aos sistemas de saúde com um câncer de próstata em estágio avançado e com metástase. Por isso, quero aproveitar que estamos no Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata e debater os seguintes temas: a situação atual do câncer de próstata no Brasil, desafios e o que o paciente precisa saber, o câncer de próstata e os principais tratamentos sistêmicos, o câncer de próstata e a hereditariedade, a importância de ver o tratamento como multidisciplinar e por uma linha de cuidados para a saúde do homem. Quero agradecer a todos que estão aqui nos acompanhando e vamos já começar com os nossos convidados. E eu já queria lançar a primeira pergunta para vocês. Vamos começar com o doutor Henrique. Como está hoje a situação do câncer de próstata no Brasil? Boa noite. Boa noite, Marlene. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Você é uma profissional maravilhosa e uma amiga muito querida. E você é quase uma carioca. A gente ainda vai te dar esse título de cidadã honorária do Rio de Janeiro. A situação de câncer de próstata no Brasil, como você já falou, a gente tem uma média aí no país, alguma coisa em torno de 65 a 70 mil casos novos todos os anos, e a gente lida com um número de mortes, como você já comentou, em torno de 15 mil mortes causadas por câncer de próstata no país. De modo geral, a gente pode dizer que a gente está melhor do que alguns anos atrás, mas a gente ainda fica atrás dos países mais desenvolvidos quando a gente compara o estágio, em média, que a doença é diagnosticada. A gente ainda diagnostica o câncer de próstata no homem brasileiro mais tarde do que nos países que têm um programa já de mais tempo de rastreamento dessa doença. E como toda e qualquer situação de saúde no Brasil, a gente tem um enorme abismo entre o tratamento do câncer de próstata que é oferecido não só quando a gente compara a rede pública com a rede privada, mas também quando a gente compara as diferentes regiões do país e as diferentes realidades de saúde. Então, você tem nas grandes metrópoles como Rio, São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador, mesmo com os serviços públicos enfrentando algumas dificuldades, você consegue ainda oferecer mais atendimento. Agora, nos rincões do país, nos lugares onde o acesso a médico é mais difícil, todo esse esforço ele não praticamente inexiste no sentido de fazer diagnóstico de câncer de próstata. E quando a gente olha do ponto de vista social, mesmo nos grandes centros, aqueles indivíduos que têm mais recursos, que têm seguro-saúde, eles vão sempre ter acesso não só a mais meios de diagnóstico, de exames, como também a maior quantidade de formas de tratamento. Então, um homem hoje que tem recurso no Rio, em São Paulo, ele vai ter um tratamento que não deixa absolutamente nada a dever ao tratamento que ele estaria fazendo em qualquer país desenvolvido. Mas o mesmo a gente não pode dizer da população com uma renda mais baixa. Obrigada, Henrique. Diogo, o homem vive de 7 a 8 anos a menos que a mulher. Quais são os desafios hoje que o paciente precisa saber? Como orientar o homem brasileiro?
Boa noite, Marlene. Boa noite, Henrique. Boa noite a todos. Queria parabenizar não só por esse webinar, mas também por toda a campanha Novembro Azul, já histórica e significativa, né? Um marco no Brasil. E queria agradecer pelo convite de estar aqui com vocês. A primeira coisa que me parece que chama atenção, né, que eu aprendi recentemente numa conversa com a Marlene, já fazendo aqui um pequeno merchandising do meu podcast Ideias em Saúde. Eu conversei recentemente com a Marlene e aprendi um pouco sobre a história do Novembro Azul, descobri que é uma campanha brasileira, que é uma iniciativa que bebe muito de várias fontes do Movember, do Outubro Rosa, mas que o foco é, de fato, a saúde do homem, não é só o câncer da próstata, como você bem chamou a atenção. E uma coisa que a gente falou nessa conversa que chama sempre muita atenção é que a mulher ela tem a cultura de procurar o médico. Normalmente, quando a menina entra na puberdade e menstrua, ela já vai ao ginecologista levada pela mãe, tradicionalmente é assim, né? E aí ela vai criando uma cultura de procurar um médico, o ginecologista, eventualmente o cardiologista, e por aí ela vai sendo acompanhada, ou seja, a mulher ela tem uma cultura de cuidar da saúde, enquanto o homem não vai nem ao dentista. Então, existe um desafio que é quase de catequizar o homem da necessidade que ele tem de procurar o médico. E é muito interessante a gente trazer essa realidade para o Novembro Azul, pensando na questão do câncer da próstata e entendendo que quando a gente fala em conscientização do câncer da próstata, muitas vezes a discussão ela tende a ficar limitada à questão do PSA, ela tende a ficar limitada à questão do toque retal, e a gente pode ampliar muito bem, o Henrique já falou muito bem, existe uma questão de acesso que precisa ser colocada, e existe uma questão do homem entender que ele tem que cuidar da saúde dele. A gente pode até dar um foco no câncer da próstata, nos outros tumores masculinos que são importantes, mas a gente tem que lembrar que a mensagem que tem que ficar para o homem é que ele tem que criar a ideia de que ele tem que cuidar da saúde, que ele tem que procurar um médico. O Henrique, que é urologista, sabe disso muito bem. Não é incomum que o paciente chegue quase que carregado, ou arrastado, ou empurrado por uma mulher, por uma filha, por um filho, e aí isso acaba gerando a demanda, por assim dizer. E aí o paciente chega, doutor, eu tenho 70 anos e eu nunca precisei de médico. Não, você nunca procurou um médico. Agora que você está precisando muito, talvez se você tivesse procurado antes, você tivesse cuidado melhor da sua saúde. Ao meu ver, Marlene, a gente está vendo uma mudança. Eu já vejo os homens tendo uma procura maior, tendo uma atenção maior à saúde, preocupados com o câncer da próstata, e também com a sua saúde como um todo. Talvez, até falando do cenário do câncer da próstata, nesse ano, né, nesse ano especial de 2020 que teve a pandemia, ao meu ver, talvez se a gente puder olhar o copo meio cheio da pandemia, a gente vai ver que os homens passaram a ter um pouco mais de atenção com a saúde, se preocupar mais. O paciente fala, doutor, eu sou diabético, eu sou obeso, eu sou idoso, eu estou no grupo de risco. Então, ele acaba tomando um cuidado um pouco maior. E eu espero que no futuro a gente vai ter isso como sendo uma coisa para sempre, né? Os homens vão aprender a cuidar da saúde de uma forma mais sistemática. Henrique, uma das coisas que eu lembro que eu já conversei muito isso com você em outros momentos, a gente tem discutido muito a questão do urologista ser o médico do homem. Só que quando a gente olha para o cenário do nosso país, a gente percebe que a porta de entrada de muitos homens, às vezes, não é pelo urologista. Como que você vê esse cenário olhando para um país onde a gente tem várias desigualdades, onde você tem um número de urologistas que não consegue estar em todos os lugares desse país? Como que você vê esse cenário? Fora do Brasil, a gente tem uma figura, a gente olha isso muito nos Estados Unidos, na Europa, né, que é o que é chamado lá do primary care, né, que seria o médico de família, né, e que dá aquele primeiro atendimento. E mesmo assim, só para você ter uma ideia, tem um artigo que foi publicado no Journal of Urology, que é a revista da Associação Americana de Urologia, que certamente é a revista urológica mais importante que a gente tem. E mesmo com essa figura do médico de família ou do primary care nos Estados Unidos,
Mesmo nos Estados Unidos, o urologista é o único médico que o homem vai ao longo do ano para um percentual, eu não vou me lembrar o número de cabeça, mas é um percentual bastante elevado. E o Diogo tocou nesse assunto, mas é interessante porque muitas vezes e esse, na verdade, é o conceito de saúde do homem, né? Assim, como essas coisas englobam, e elas aos poucos vão se misturando, como o que às vezes leva o indivíduo até o médico, e aí ele procura o urologista, é exatamente o fato de que ele está acordando de noite para urinar, ou ele está urinando muitas vezes, ou ele teve uma infecção urinária, e quando você vai ver, aquilo não tem absolutamente nada a ver com próstata. Ele está urinando muito porque ele está diabético, ele está urinando à noite porque ele tem apneia do sono, ou porque ele tem uma insuficiência cardíaca e a perna dele está com edema, e aí quando ele deita, ele urina muito à noite. Então, assim, é interessante porque a gente perdeu um pouco esse conceito de foco em próstata, para uma visão mais global. E quando você olha isso do ponto de vista do acesso, você não tem essa figura aqui que substitua esse médico de família, né? O acesso, muitas vezes, aqui, o paciente ele pula, principalmente na rede privada, isso também acontece, na rede pública, talvez isso seja pior, porque você demora muito tempo para dar de um pulo para o outro, mas você vive se consultando com especialistas, né? Então, às vezes você tem uma doença só e se consulta com 5 especialistas e muitas vezes não é a visão que teria que ser, seria uma visão mais global daquele problema. Diogo, o tumor de próstata, ele hoje, quando você vai ver aí as novas tecnologias, é um dos tumores onde vocês acabam tendo um arsenal de possibilidades melhor de tratar do que outros tumores, né? E eu queria muito que você falasse um pouquinho para quem está aqui nos acompanhando e quem vai depois ver esse webinar, quais são hoje os principais tratamentos para o câncer de próstata? Essa pergunta é muito importante, Marlene, porque a gente pode dizer que nos últimos 10 anos, todos os cenários de tratamento do câncer da próstata evoluíram bastante, do câncer da próstata. A gente teve, por um lado, a cirurgia, que evoluiu do ponto de vista técnico e também do ponto de vista tecnológico. Então, a gente já tem a cirurgia robótica como sendo uma realidade na medicina privada, no sistema de saúde suplementar, mas também no SUS. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem 2 hospitais do SUS que têm cirurgia robótica, que trouxe aí uma diminuição do risco dos efeitos colaterais da cirurgia, da retirada da próstata. Por outro lado, a gente tem também a radioterapia com melhores aparelhos, com melhores técnicas de tratamento, que diminuem o tempo e diminuem o efeito colateral. E aí é interessante a gente lembrar que a radioterapia nada mais é do que uma radiação que faz uma terapia. Da mesma forma que a gente, quando faz um raio-x do tórax, a gente tem uma radiação que gera uma imagem, uma radiografia. A radioterapia é um outro tipo de radiação que faz um tratamento, que mata a célula tumoral. Atravessa o corpo, não é cirúrgico, e atravessa a célula tumoral. É óbvio que mata a célula tumoral. É óbvio que o Henrique vai dizer que a cirurgia é sempre muito melhor do que a radioterapia. E a gente não vai entrar nessa briga. Eu acho que o ideal é, inclusive, que o paciente, a gente pode falar um pouquinho sobre isso mais na frente, mas que ele tenha acesso às 2 opções para sempre escolher aquilo que é melhor. E aí a gente está falando, até então, dos cenários de uma doença localizada. O paciente faz um diagnóstico, ele faz os exames para detectar se o câncer da próstata está localizado, ele sabe que está localizado, e aí ele opera ou faz a radioterapia, e com isso ele trata. Por outro lado, se por acaso o paciente acabou fazendo o diagnóstico de forma um pouquinho mais tardia, e aí já se descobre que a doença dele está mais avançada, aí ele tem acesso a uma série de novos tratamentos, novas terapias hormonais, novos quimioterápicos, terapias radiofármacos, que são novas terapias, inclusive específicas para um tipo de metástase. Ou seja, cada novo tratamento que chega, cada nova tecnologia, a gente incorpora, a gente dá mais tempo de vida para o paciente.
é interessante a gente ver também que a gente começa a ver agora, para câncer da próstata, um conceito que a gente via para outros tipos de tumor, que é a terapia-alvo. A gente pode falar um pouquinho sobre isso depois. E é interessante para o paciente, tanto aquele que tem uma doença localizada, quanto aquele que pode estar fazendo o diagnóstico de uma doença mais avançada, saber que tem uma série de novos tratamentos. Alguns deles já estão chegando no SUS, inclusive, já estão legalizados pelo SUS, e outros estão sendo incorporados no rol da ANS para que o acesso para o paciente aumente. Cada nova tecnologia, a gente melhora a qualidade de vida e também o tempo de vida do paciente. Henrique, eu queria que você completasse aí pelo seu olhar, e eu queria muito que você falasse de algo que a gente já vem ouvindo falar já há alguns anos, e eu queria muito que você esclarecesse um pouquinho o que é a vigilância ativa e quando ela é recomendada. Então, a gente, já que o Diogo foi tocar nesse ponto, né, os cirurgiões dizem que a radioterapia trata o câncer de próstata e a cirurgia cura. Mas isso é apenas uma provocação entre as especialidades. Os conceitos, na verdade, até os critérios de indicação são hoje em dia, eu acho que os oncologistas e os urologistas pensam muito mais parecido do que pensavam há uns anos atrás. Essa coisa que o Diogo falou sobre a cirurgia é uma coisa interessante, né? Como isso veio mudando ao longo do tempo. E não foi apenas... Mais recentemente, a gente teve a chegada da cirurgia robótica, que, sem dúvida nenhuma, é um avanço muito grande. Mas, mesmo antes da cirurgia robótica chegar, a própria cirurgia aberta ela já tinha sido submetida a uma série de modificações técnicas que fizeram com que o resultado dela fosse um resultado muito diferente daquele que se via quando ela começou a ser feita, né? Então, antigamente, o paciente que vinha para uma cirurgia de câncer de próstata, ele saía com duas certezas. A primeira é que ele ia ficar impotente, e a segunda é que ele ia ficar com incontinência urinária. Isso se ele sobrevivesse à cirurgia e às dezenas de transfusões sanguíneas que seriam necessárias para ele no pós-operatório, até mesmo durante a cirurgia. E a verdade é que, mesmo em cirurgia aberta, a gente não precisa esperar a robótica chegar para que essa grande mudança acontecesse. Mesmo em cirurgia aberta, hoje é relativamente raro que um paciente fique com uma incontinência urinária grave, né, ou que ele tenha que tomar uma quantidade muito grande de sangue durante a cirurgia. Essa é uma cirurgia que ela está dominada na maioria dos centros do país. E quando chegou a cirurgia robótica, isso representou um avanço. Hoje você tem um pós-operatório melhor, o resultado da cirurgia, principalmente em termos da incontinência e da impotência, é um resultado melhor. Mas eu acho que se a gente fosse esmiuçar aí alguma coisa, eu acho que o que a gente ainda tem que melhorar nessa cirurgia realmente é a parte de ereção. Uma parte significativa dos pacientes ainda tem problema de ereção, mas mesmo para isso existe tratamento. Quer dizer, qual é o preço que se paga se você simplesmente fechar os olhos para o problema? Não, eu não quero comprometer minha ereção. Então, assim, eu vou ficar com câncer? Eu vou deixar isso evoluir? Por mais dura que seja essa conversa, a gente tem uma opção que é, muitas vezes, entre vida e morte. E a gente tem recursos hoje para minimizar essa consequência, que é a falta de ereção para alguns pacientes no pós-operatório. Em relação à vigilância, esse é um conceito que é relativamente novo. Quando ele apareceu no meio médico, ele foi submetido a uma série de críticas e isso acabou se provando ser uma alternativa para alguns pacientes. De modo geral, a gente oferece a vigilância para pacientes que têm uma doença cujos critérios técnicos, eu não vou esmiuçar isso porque acho que não é o objetivo, mas a gente, quando faz o diagnóstico, a gente classifica o doente como tendo um risco, né? Então, ele pode ser de baixo risco, de risco intermediário ou de alto risco. Esse risco é risco de quê? Risco de progressão e evolução da doença. E, consequentemente, de morte por essa doença.
quando a gente faz o diagnóstico, hoje em dia, uma grande parte dos doentes de baixo risco é candidata à vigilância, né? O nome completo da vigilância é o primeiro nome. Então, a vigilância ativa é o primeiro nome de uma estratégia que se chama vigilância ativa com adiamento do tratamento. Então, o que você faz é estabelecer uma série de exames e uma rotina de acompanhamento para que você adie esse tratamento o máximo possível de forma segura para o paciente. Apesar disso ter sido muito criticado no início, hoje em dia a gente tem resultado de estudos grandes, principalmente na Califórnia e principalmente no Canadá também, tem um estudo um urologista com um número muito grande de pacientes acompanhados, e que mostraram que ao longo de 10 anos, o número de pessoas em quem a doença progrediu, mesmo que ela tenha que ter sido tratada aí nesse meio de caminho, né, mesmo que você tenha mudado de ideia e você tenha que ter escolhido fazer cirurgia ou radioterapia para alguns doentes, mas o número de pacientes curados e de pacientes vivos é muito alto. Então, essa é uma alternativa de tratamento para pacientes que têm essa doença que a gente classifica como sendo de baixo risco. Então, mais uma vez, aquele sinônimo de que diagnóstico de câncer de próstata é a mesma coisa do que ficar com disfunção erétil, ficar incontinente, ou ter que fazer uma radioterapia e ter as consequências da radioterapia, isso não é verdade. Uma boa parte desses doentes pode ter seu tratamento adiado e muitos deles terão tratamento adiado para o resto da vida. Eles nunca vão precisar se tratar. Marlene, desculpa, só complementar uma coisa que o Henrique falou, que eu acho importante quem está escutando aqui para ter confiança, que é o médico brasileiro, né, e aí principalmente o cirurgião brasileiro, ele é muito respeitado mundialmente quando a gente fala sobre esse tipo de tratamento, tá? Nós temos excelentes médicos aqui no Brasil que foram fazer o treinamento lá fora e criaram, por assim dizer, uma escola que é respeitada. O Henrique falou desse cirurgião canadense, o Lawrence Klotz. Todo ano ele vem ao Brasil, ele tem uma relação ótima com os brasileiros, vem passar os conhecimentos dele e ele sempre vem, e todos os cirurgiões, urologistas, oncologistas, radio-oncologistas e outros profissionais que estão associados ao tratamento do câncer da próstata ou de outros tipos de tumor, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia ou na Austrália, sempre tem uma impressão muito boa do médico brasileiro. Então é importante para o paciente também saber que quando ele está recebendo um tratamento de um médico brasileiro, um especialista, enfim, a gente tem aí uma escola de tratamento do câncer da próstata muito, muito rica, que bebe das melhores fontes e cria aí uma cultura muito boa. Então isso é uma coisa muito legal da gente enaltecer aqui nesse sentido, tanto no sistema suplementar como no SUS, a gente tem uma cultura muito boa de excelência técnica. Perfeito. Só para ilustrar assim, duas historinhas, né? Eu acho que era 2006 ou 2007, eu tinha ido num congresso nos Estados Unidos. O congresso era dentro do Ministério da Saúde, né, nos Estados Unidos, do NIH. Para entrar era um inferno, entrava cachorro dentro do táxi para cheirar o táxi se tinha alguma coisa, tinha que passar aquele detector de metal em todo mundo. E aí foi a primeira vez que eu ouvi uma palestra sobre vigilância ativa. E aí foi o Lawrence Klotz, né, esse urologista canadense, e aí quando ele terminou a palestra, eu estava com um colega aqui do Rio, e a gente olhou para trás, eu acho que foi a maior fila de perguntas num congresso que eu já vi, porque assim, todo mundo queria massacrar ele quando apareceu essa possibilidade. E aí anos depois, o Lawrence Klotz veio ao Brasil para um congresso que foi, você foi uma das organizadoras, e a gente chamou um jornal aqui do Rio para entrevistar o Lawrence Klotz, porque estava começando a se falar em vigilância ativa. E aí a repórter foi lá, entrevistou o Lawrence Klotz, e a entrevista não saiu no dia seguinte, e a gente procurou saber, porque a editoria achou que aquilo era tão maluco que achou melhor não publicar. Um cara que estava dizendo que era para as pessoas não tratarem um câncer. Então, assim, e hoje em dia seria assim, absurdo alguém não oferecer isso como uma estratégia.
Muito bom. Diogo, eu queria que você e o Henrique também pode ajudar nessa discussão. A gente sempre colocou como fator de risco a questão de se você tem algum familiar, né, se você tem que fazer os seus exames a partir de 40, 45 anos. E agora a gente começa a ouvir falar muito sobre o câncer hereditário. Aí eu queria muito que você falasse sobre isso, porque a gente tem recebido muitas perguntas e a gente percebe que isso está gerando um pouco de confusão para as pessoas, né? E aí eu queria que vocês, assim, de uma forma bem didática, orientassem essas pessoas. Então, vamos lá, Marlene. Essa pergunta é muito importante. Falava de ascendência afro-brasileira. Esses eram os dois principais fatores de risco que a gente associava. Mas isso eram fatores, por assim dizer, clínicos. A gente não tinha nenhum conhecimento ainda do que poderia estar associado, né? Então, ainda hoje é o que a gente fala, né? Acima de 45 anos, pessoas que têm ascendência afro-brasileira ou história familiar, principalmente pai e irmão, essas pessoas já têm que conversar com o urologista sobre fazer uma investigação, mas atualmente a gente também tem um conhecimento que tem alguns genes que estão associados ao maior risco de desenvolvimento do câncer da próstata. E aí eu chamo a atenção para um grupo específico, para um gene específico, que é o BRCA2. O BRCA2, ele durante muito tempo estava associado a um risco aumentado de câncer da mama. Então, BRCA, breast, né, que é mama cancer, breast cancer, câncer de mama em inglês. E hoje a gente já sabe que existe um percentual razoável de pacientes que podem desenvolver câncer de próstata quando tem esse tumor. Dependendo do tipo de análise, até 1/4 dos casos de câncer da próstata podem estar associados a mutações da família do BRCA2. Isso fica mais interessante ainda quando a gente entende que o paciente com câncer da próstata, que faz o diagnóstico e eventualmente tem a indicação de fazer a avaliação, se ele descobre que ele tem essa mutação, ele automaticamente tem que aconselhar os irmãos e os filhos e as filhas. Porque aí, se por acaso se descobre que ele tem e outros familiares têm também, a gente tem que ter um aconselhamento e um acompanhamento todo especial. O BRCA2, para quem deve lembrar, ele estava associado muito a câncer da mama. Foi o caso da Angelina Jolie, cuja mãe tinha o BRCA2, passou para a filha, e a mãe morreu de câncer de mama, e a Angelina Jolie retirou as mamas para poder prevenir, diminuir o risco de desenvolver o câncer da mama. No caso do câncer da próstata, isso não é bem assim. O que precisa, na verdade, é só um acompanhamento um pouco melhor, e aí talvez casos como esse talvez não sejam tão elegíveis para vigilância ativa. Por último, eu queria salientar que a gente vai ter em breve no Brasil aprovado o primeiro tratamento para pacientes que têm essa mutação. Então, um paciente que tem um câncer mais avançado e tem a mutação do BRCA2, eles automaticamente têm a possibilidade de fazer um tratamento com uma medicação que é focada, uma terapia-alvo que é focada nesse tipo de mutação. Então, acho que fica essa importância, né? Conhecer bem fatores de risco, principalmente história familiar, ascendência afro-brasileira, lembrando que no Brasil isso é um pouquinho mais complicado, porque a gente sabe que no Brasil a gente tem uma miscigenação muito maior. Tem aí também a questão da obesidade e sedentarismo, que pode predispor um câncer da próstata um pouco mais agressivo. E, por último, agora, essa questão das mutações como BRCA2, que podem indicar aí aconselhamento genético, acompanhamento, e tem uma implicação não só para o paciente, mas também para os seus familiares, irmãos, filhos e filhas. Henrique, você quer completar? Você quer falar alguma coisa sobre isso ou eu já posso fazer a próxima pergunta? Só complementar aqui, essa coisa do câncer de próstata hereditário, né, chama atenção principalmente, também são candidatos a fazer esse estudo genético e, se não puder fazer o estudo genético, pelo menos a serem acompanhados. A gente sabe que esse estudo genético é caro, não é acessível para todo mundo, mas pelo menos para que tomem mais cuidado e vão mais frequentemente ao urologista. Se o indivíduo tem
2 parentes de primeiro grau que tenham sido diagnosticados com menos de 55 anos. Isso é uma coisa importante. Então, toda vez que esse diagnóstico é feito em indivíduo de menos de 55 anos que sejam parentes de primeiro grau, você rotula isso como câncer de próstata hereditário. Tem uma outra coisa que é uma coisa simples de ser feita, mas não tem exatamente a ver com câncer hereditário, mas a gente costuma ficar mais atento a isso nessas famílias que têm mais casos de câncer de próstata, que é um indivíduo fazer um PSA na década dos 40 anos, mais ou menos. Tem alguns trabalhos interessantes mostrando que os indivíduos que chegam aos 50 anos, que é ali por volta dos 45 anos, eles têm um PSA de até 0,7, a chance deles desenvolverem câncer de próstata no longo prazo é relativamente baixa. Você tem um grupo intermediário que vai de 0,7 a 1,4. Agora, se ele, por volta de 45 anos, ele tem um PSA que está acima de 1,4, a chance dele desenvolver câncer de próstata no futuro é alta. E esse indivíduo tem que ser acompanhado mais de perto. Henrique, você tocou num ponto aí que eu acho super importante. Eu queria ouvir tanto você quanto o Diogo, que é sobre a decisão, né, a importância da decisão compartilhada. Na prática, no dia a dia de vocês, como se dá essa relação, né, médico-paciente, quando a gente vai discutir a decisão compartilhada ali e tem que tomar a decisão, ou se muitas vezes o paciente acaba, por insegurança, deixando muito para o profissional, no caso vocês, tomarem a decisão. Eu queria muito que vocês falassem sobre isso, que é algo que eu acho muito importante a gente falar sobre essa coisa da decisão compartilhada. Eu acho que essa decisão, assim, na minha vivência, ela é sempre tomada em comum acordo. Obviamente, eu digo o que eu penso, eu ofereço um menu de opções. Eu digo que todas as opções que a gente vai discutir, ela trará alguns benefícios e alguns riscos. E eu coloco numa balança os motivos que me levam a indicar uma opção em detrimento de outra. Quando a gente está falando principalmente dessa doença que é mais localizada, Marlene, a conversa que eu costumo ter com o paciente é o seguinte: olha, para início de conversa, não tem opção certa e não tem opção errada. Eu vou te dar elementos e vou te ajudar a decidir. Essa consulta, ela é quase sempre a mesma consulta em que o indivíduo está trazendo o resultado da biópsia, ou que ele, às vezes, até acabou de ficar sabendo o resultado da biópsia. Então, é sempre um momento mais complicado de você decidir, principalmente quando você está dando a notícia naquele momento. Então, eu tenho por hábito, nesse primeiro momento, eu dou algumas informações para ele e digo o seguinte: olha, vai para casa, pensa, conversa com sua esposa, conversa com seus filhos, faz uma lista de dúvidas e volta. E aí a gente conversa novamente depois da poeira ter assentado, e a gente pode ter uma conversa mais tranquila sobre as opções. E não é infrequente que eu recomende que ele ouça outras pessoas. Quando eu estou na dúvida de radioterapia e o paciente começa a me perguntar muito sobre radioterapia, eu mesmo já digo: olha, posso te dar um conselho? Marca com um radioterapeuta, e aí conversa com ele. Você vai ter uma visão um pouco diferente da minha. Pode ser até que no final a gente acabe concordando, eu e o radioterapeuta. Mas você vai ter uma visão diferente. Mas essa experiência, ela é sempre compartilhada. Diogo, você quer acompanhar? O que é interessante, Marlene, eu vejo que houve um momento, tá, que talvez fosse até início da década de 90, em que o médico, ele era meio que o senhor da razão, e ele chegava para o paciente e falava: olha, você tem a doença tal, você vai tratar dessa forma, esse é o tratamento. Tá? E o paciente, ele estava ali meio que como
como se fosse um passageiro dentro dessa decisão. E aí houve, obviamente, uma movimentação para colocar o paciente no centro do cuidado. E, ao meu ver, isso foi entendido como assim, olha, agora o paciente vai decidir tudo. Então, olha, seu João, você tem aqui a cirurgia, você tem a radioterapia ou vigilância ativa. A cirurgia tem uma taxa de incontinência de tanto, de impotência de tanto, a radioterapia tem esses efeitos colaterais, a radioterapia tem esse risco. O que o senhor quer? E, ao meu ver, isso também não era foi um rebote, por assim dizer, que passou um pouco do ponto, porque não faz sentido o paciente procurar um especialista e a escolha ser colocada para ele. E aí se chegou a uma coisa que é o que o Henrique falou, que é a decisão compartilhada, no sentido que, olha assim, seu João, o senhor tem essa doença, a gente tem essas opções de tratamento, me parece que, na minha experiência, e o que a literatura mostra, é que o melhor seria esse tratamento. O que o senhor acha? Ah, doutor, eu fico preocupado por causa disso ou fico preocupado por causa disso? Gostaria de conversar com um profissional que fala sobre isso. Ótimo. Felizmente, a gente já tem, inclusive, interações muito boas no sentido de ter reuniões clínicas. Aqui no Rio, a gente tem uma reunião tradicional e muitos centros já têm reuniões em que você tem o radio-oncologista, o oncologista, o cirurgião, o radiologista, o médico nuclear, o patologista, fazendo aí uma decisão que orbita em torno do caso do paciente, até que o médico pode chegar para o paciente e falar, olha, fizemos uma reunião e decidimos que talvez o melhor para o seu caso fosse isso. O que o senhor acha? Ah, doutor, falando assim eu fico mais seguro. Então, me parece que essa decisão compartilhada, ela é sempre o melhor. Nem ser autoritarismo, nem soltar o paciente, né? Porque o paciente acaba ficando muito inseguro em relação à decisão. Ele não pode arcar, por assim dizer, sozinho com as consequências do tratamento dele. Perfeito. Só complementando, né? Isso é uma mudança isso que o Diogo falou, isso é uma mudança de cultura completamente, porque antigamente os médicos ficavam loucos se o paciente ia procurar uma segunda opinião, né? Muitas vezes eles procuravam a segunda opinião escondidos, né? Hoje a gente mesmo, às vezes, pede uma segunda opinião. E quantas vezes eu já não liguei para o oncologista ou para a radioterapeuta no meio da consulta? Peraí que eu vou tirar uma dúvida. Isso é a coisa mais comum. E sobre essa história da gente conversar com o paciente, né, e você dar essa notícia, né? Tem uma escritora americana, ela foi diagnosticada na década de 80 com câncer de mama, e ela escreveu um ensaio para um jornal americano dizendo que a sensação que ela teve quando o médico falou que ela estava com câncer é que ela estava sendo jogada de um jumbo, que abriram a porta do jumbo, empurraram ela lá para baixo, com paraquedas, ela estava caindo num terreno que ela não conhecia e sem um mapa. Essa descrição ela é assim, muito contundente para quem vai dar a notícia de que o sujeito que está sentado na sua frente está com câncer. Então, eu costumo dizer o seguinte, nós, normalmente, somos os caras que abriram a porta do avião e jogamos o cara lá embaixo. Então, naquele momento, a gente tem que pular junto com ele, abrir o paraquedas, e quando chegar lá embaixo, a gente tem que dar o mapa para tentar fazer com que aquele terreno não fique tão pantanoso quanto ele possa parecer no início. É tão bom ouvir isso, essa sua fala, Henrique, porque uma das coisas que a gente sempre discute aqui na nossa instituição, e a gente tem atuado muito, e o próprio Diogo trouxe isso, que é a importância do paciente no centro do cuidado, né? É como você coloca esse cidadão no centro e faz com que todo o redor funcione para conseguir a melhor estratégia e o melhor encaminhamento para aquele caso. Eu queria muito fazer uma pergunta para vocês, eu queria ouvir dos dois. O Instituto Lado a Lado, a gente sempre tem discutido junto ao Ministério da Saúde, e a gente já tentou desenhar isso, avançou, mas muda-se ministério, volta atrás, enfim. Para a gente discutir uma linha de cuidado para a saúde do homem. Eu queria muito ouvir de vocês o que vocês pensam que seria a construção de uma linha de cuidado, né? Como estabelecer essa jornada desse paciente, tanto no sistema privado quanto no sistema público. Pode ser você, Diogo. Marlene, o meu lado clínico, né, que como oncologista clínico, pensa muito numa linha que envolveria, em primeiro lugar,
prevenção, né, no sentido de que o paciente ele faz o acompanhamento, e a gente sabe, o paciente que é obeso, diabético, ele tem uma série de impactos no seu tratamento, o prognóstico dele pode ser pior, tem impacto inclusive nas drogas que a gente pode usar ou não, acaba não usando. Então eu pensaria numa linha que começasse desde a escola, que integrasse atividade física, que integrasse alimentação, que integrasse conscientização sobre as doenças mais frequentes no homem, não falar câncer da próstata, enfim, mas assim, como que um homem deve se cuidar, a importância que o homem tem de se cuidar, trazer essa cultura do cuidado da saúde já para o cenário da criança mesmo, por que ela tem que se alimentar bem, ao passar aí para a universidade, para a adolescência, talvez criar uma conscientização também, pensando em DST, pensando em atividade física, pensando em o que pode ser feito e o que não pode ser feito, pensando em medicações ou até drogas que podem fazer mal para a saúde, e aí integrando na entrada do mercado de trabalho, pensando na saúde mental, pensando em burnout, pensando em depressão e ansiedade, que é quando aí na terceira década de vida, quando isso começa a acontecer. E aí quando esse homem ele já está cuidando bem da sua saúde, então ele já talvez não esteja tão obeso, quando ele esteja com atividade física, ele já naturalmente vai olhar para os cuidados que ele vai ter da saúde para o futuro, e aí ele vai começar, aí talvez ele procure um urologista no momento certo, aí ele procura um cardiologista, ele integra o cardiologista com o urologista, e aí a saúde dele está mais ou menos encaminhada. E aí certamente a gente vai ter um desfecho muito melhor, porque ele vai estar cuidando da saúde dele desde criança. E você, Henrique? Eu pensaria sempre em alguma coisa que desde muito cedo. Essa é esse é o pensamento que eu tenho assim, em relação a isso. Todas as vezes que eu escuto aquele desenho que alguém comentou aqui antes, não sei se foi você, Marlene, ou o Diogo, de que muitas vezes o paciente vai com outra pessoa, né, no consultório. Ele vai, eu digo que parece consulta psiquiátrica, o cara não veio, ele é trazido, né? Então, porque... E ele está ali praticamente obrigado. E ele está ali obrigado, normalmente o sujeito que está indo lá obrigado, ele está acima do peso, ele fuma, ele é sedentário, muitas vezes ele está hipertenso, descontrolado, diabético, descontrolado, ele não está indo só no urologista de má vontade, ele vai a tudo que diga respeito à saúde dele. Então eu acho que esse programa, eu acho que ele tem que começar sempre assim, a escola, adolescente. Acho que você tem que ter o foco em algumas coisas. Se eu tivesse que escolher 2 ou 3, eu diria que o foco seria cigarro, né, exercício físico e dieta, né, orientação alimentar. Mesmo o indivíduo que tem acesso à informação, tal, ele, de modo geral, ele come mal porque ele muitas vezes não sabe comer, ele não sabe que... A gente escuta muito no consultório assim, olha, não, de noite eu não janto, eu tomo uma sopa. O que tem na sopa? Batata, beterraba, cenoura. Na verdade, ele está tomando uma bomba calórica antes de dormir, mas como é natural, ele acha que está tudo bem. Então, eu acho que essas informações elas têm que vir desde muito cedo. Principalmente com foco em cigarro e exercício físico, né? É muito comum a gente perguntar, o que você toma? Eu tomo vitamina A, tomo vitamina C, tomo 3 comprimidos que o ortomolecular me passou, faço 5 suplementos e exercício. Não, exercício eu não quero fazer. Eu ouvi uma frase uma vez que foi uma das coisas mais inteligentes que eu já ouvi, que se tivesse um comprimido, se o exercício físico fosse um comprimido, seria o único remédio que todos nós deveríamos tomar todo dia. Então, assim, essa é a única coisa que realmente se aplica a todos nós, é fazer exercício. Marlene, sobre isso, uma coisa que me ficou clara em relação à pandemia, né? A gente já sabe que as pessoas obesas e sedentárias, elas têm um risco mais aumentado,
de ter as formas graves do Covid. Então, ao meu ver, fica claro hoje que a obesidade e o sedentarismo não são uma opção, né? A gente falou sobre isso no podcast, né? Durante muito tempo teve essa coisa da aceitação, você tem que aceitar você como você é, aceite seu corpo como você é. Isso é verdade até certo ponto, porque existe também uma coisa da saúde que é essencial, e a gente sabe que o exercício físico ele vai muito além de você perder peso, tem um benefício psicológico, emocional, endorfina, serotonina, que quando a gente faz, a gente tem um benefício muito maior, tem a sociabilização, tem uma série de benefícios. Então, ao meu ver, o exercício físico e o cuidado com a obesidade, principalmente, eles vão muito além de simplesmente a gente dizer, olha, você precisa se cuidar, não, você está correndo risco se você não fizer atividade física e você não cuidar do seu peso. Olha, vocês não têm ideia da quantidade de perguntas que está chegando aqui, mas vou tentar aqui jogar algumas aí para vocês. Tem uma aqui que é assim, olha, tenho 65 anos e tenho plano de saúde. Estou com diagnóstico de câncer de próstata. Quais os tipos de tratamento posso ter acesso? Aí eu já queria emendar, e eu acho que o Diogo e o próprio Henrique pode comentar, é que a gente está com uma consulta, né? A ANS está com uma consulta pública aberta, onde a população ela pode se manifestar e ela pode pedir para que alguns medicamentos sejam incluídos no rol. Aí eu queria que o Diogo falasse um pouquinho e que a gente aproveitasse e respondesse a esse senhor que tem 65 anos. Isso é uma pergunta muito importante, porque quando a gente fala, como eu falei, né, se a gente falar no cenário de doença localizada, a gente pode pensar na cirurgia ou na radioterapia e talvez, dependendo do tipo de tumor dele, até na vigilância ativa. Então, o ideal é que ele converse com o urologista dele, talvez com um oncologista ou com um radio-oncologista. Se por acaso ele estiver no grupo da doença avançada, aí ele tem que conversar sobre fazer uma terapia focada tanto na parte sistêmica, né? E aí a gente tem, de fato, uma importância muito grande do hormônio masculino da testosterona, que acaba estimulando o câncer da próstata, e por isso, quando a gente atua aí na produção de testosterona, o câncer quase que congela, e aí isso é muito importante. E aí, como a Marlene falou, a gente tem drogas novas no cenário da saúde suplementar, drogas orais, que são revistas todo ano, a cada 2 ou 3 anos, numa lista da Agência Nacional de Saúde, a ANS, de Saúde Suplementar, a ANS, que diz quais são aquelas medicações que as seguradoras de saúde devem fornecer aos pacientes. Então, se essa revisão é feita pela comunidade, a comunidade se manifesta junto à ANS, e aí essas medicações são incorporadas. A gente já tem algumas drogas que estão incorporadas, como a biraterona e a enzalutamida. A gente agora tem a apalutamida para ser incorporada. Tem uma droga que talvez seja incorporada, tem uma questão de tempo aí, mas que poderia ser, que é a darolutamida. E futuramente, essa droga que é para os pacientes que têm alterações como o BRCA2, que é o olaparib, e outros que vão chegar dessa família. Então, talvez a mensagem mais importante seja que ao entrar no site da ANS, a comunidade pode se manifestar, pode exigir, por assim dizer, que a ANS se posicione. Cada droga nova, como eu falei, ela tem 2 benefícios, ao meu ver. O primeiro deles é que aumenta o tempo de vida do paciente, o que é muito bom. E o segundo deles é que quando você bota novas medicações, você aumenta a concorrência entre os laboratórios que vendem. E quanto mais drogas novas, obviamente tem mais concorrência, então o preço diminui. E quando o preço diminui, você acaba melhorando o acesso à medicação. Isso sempre é uma coisa positiva para o paciente. Henrique, tem uma pergunta aqui que eu vou passar para você. Sou diabético, tenho pressão alta, tenho medo de fazer o exame da próstata, tenho 58 anos, e qual é o meu risco de ter essa doença? Tô ligado aqui, tô.
Tá. Vou começar com a outra perguntinha que você recebeu. Já vou emendando mais ou menos as duas respostas as duas perguntas numa resposta só. A primeira coisa que a gente faz quando a gente está diante de um diagnóstico de câncer de próstata é saber até que ponto vai a doença, né? A gente está falando, quando ele diz, eu tenho 65 anos e um diagnóstico de câncer de próstata, né? Então, a gente está falando de uma doença que está só na próstata ou a gente está falando de alguma coisa mais avançada? A segunda coisa é aquela classificação de risco, né? Que a gente tinha conversado antes, que é alguns critérios que a gente usa. E a terceira coisa que é muito importante é a expectativa de vida, né? Não só a idade, mas também a expectativa de vida. Então, o indivíduo de 65 anos, e aí eu vou lá, que seja um diabético grave, um hipertenso grave, que tenha essas condições todas descompensadas, a gente não se preocupa num primeiro momento com o que ele tiver na próstata, a depender, obviamente, da gravidade desse problema. Então, 65 anos, a gente teria que saber qual é a expectativa de vida, que outras doenças ele tem, né? Tudo isso é que é levado em consideração para quando se determina o que vai ser feito de tratamento. 58 anos e hipertenso e diabético grande parte dos pacientes, hoje que a gente atende, uma boa parte deles tem hipertensão e diabetes, né? Sem a gente saber se tem uma história na família de câncer de próstata, o risco é o risco habitual que a população tem de câncer de próstata. Agora, eu recomendaria que ele fosse urologista, fizesse um PSA e fizesse um exame de toque. Marlene, eu só queria fazer um comentário sobre isso, porque a pessoa falou que morre de medo de fazer o exame da próstata, e isso é uma informação que eu descobri de muitos amigos urologistas. O Henrique, inclusive, corta cabelo no mesmo lugar que eu. Então, uma pessoa do meu convívio já tem dedo do lado de urologista, do consultório do lado. E é um segredo que eu vou revelar para todos vocês aqui que estão assistindo esse webinar, tá? Que é o seguinte: o urologista não obriga ninguém a fazer o toque retal, tá? O exame da próstata. Você pode achar que se você for, você vai ser preso e ele vai te obrigar a fazer, você vai ser sedado, vai tocar uma música bonita, talvez uma música ambiente, uma luz, meia luz. Isso não vai acontecer. Tanto é que a recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia é que o paciente vá ao urologista. O que vai acontecer lá é decisão do urologista com o paciente. Mas o mais importante é ir ao urologista, ir ao médico, conversar com o médico. E ele fala: doutor, eu não quero fazer. Tudo bem, não faça, entendeu? Pode ser que aí, conversando com o doutor Henrique, que é um cara simpático, é um cara bem apessoado, fala bem, articulado, você se sinta à vontade e aí faça o exame. Pode ser que ele fale: olha, como o Henrique falou, seu PSA é 0,5, você tem 48 anos, seu PSA é de 0,5, a chance de você ter um câncer de próstata clinicamente significativo nos próximos 10 anos é muito pequena. Ou então, não, olha, seu PSA está em 15, talvez seja até melhor fazer uma ressonância da próstata. Mas isso tudo você só consegue delinear na frente do médico. E aí você tem que sentar no consultório, conversar com ele, falar, talvez criar um vínculo, criar uma confiança, para ir depois tirando todos os mitos, desmistificando tudo, tirando aí eventuais preconceitos ou dúvidas, a gente consegue criar uma relação médico-paciente e aí o cuidado começa. Ô Marlene, depois desse tempo todo atendendo o paciente que chega no consultório com essa preocupação, assim, eu acho que a frase que eu mais ouvi nos últimos 20 anos, depois de atender paciente de primeira vez que vai ao consultório, quando você termina o exame, o cara olha para você e fala assim: era isso? Assim, é uma coisa tão banal que a maioria das vezes cai um gigante, né? Assim, eu não sei o que era imaginado. Eu brinco assim: pô, o que você imaginava, né? Mas frustrado, né? Simples. Então, é uma coisa tão simples que eu acho que esse mito cai por terra no momento que a pessoa faz o exame. Henrique, eu queria que você falasse um pouquinho
A gente ouve falar muito da questão do câncer de próstata, da metástase, né? E eu já ouvi falar, e não sei se o termo é adequado, que esse é o tipo de tumor que ele tem uma predileção a ossos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, porque a gente ouve muito, a gente recebe até alguns comunicados assim de alguns pacientes, de familiares, falando muito das dores que esses homens sentem, né? Quando está numa fase avançada da doença, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A célula do câncer de próstata ela tem uma afinidade pelo esqueleto, né? E essa é uma característica da doença na fase mais avançada. Infelizmente, a gente ainda faz diagnóstico em alguns pacientes que não procuram, às vezes, nem no urologista como atendimento inicial. Eles muitas vezes vão ao ortopedista, porque estão com dor nas costas, porque estão com dor na bacia. E aí eles fazem o diagnóstico, como a gente diz, de trás para frente, né? Eles começam com o diagnóstico, assim, eles descobrem que estão com uma metástase. E aí, na investigação da metástase óssea, e um dos primeiros exames a serem pedidos é o PSA, existe uma coincidência entre o número do PSA, entre o valor do PSA, quase sempre existe uma coincidência entre o valor do PSA e a gravidade da doença. Então, e aí na investigação de uma metástase que foi descoberta, que num primeiro momento ninguém sabia nem da onde era, é que se vê que o paciente tem um PSA muito alto, de 50, 60, às vezes muito mais do que isso, e você faz o diagnóstico ao contrário, né? Você faz o diagnóstico da metástase. Essas são formas mais graves, são formas, como o Diogo comentou, você vai ter que fazer tratamento hormonal. O tratamento numa primeira fase é a supressão da testosterona, que é o hormônio masculino, com todas as consequências que a supressão da testosterona tem. E aí a gente volta ao mesmo diapasão, né? Parece que a gente está sendo repetitivo. Quem paga mais caro pelo tratamento da supressão da testosterona? É o hipertenso, o obeso, o diabético. Mais uma vez, até para isso, essas doenças elas prejudicam o tratamento. Diogo, a pandemia, a gente já viu aí várias pesquisas, né, que foram levantadas dos pacientes que não deram continuidade aos seus tratamentos, cirurgias que foram adiadas. O Henrique também pode comentar isso. O que a gente pode encorajar aquele homem que está inseguro, e agora a gente já começa a ouvir falar numa segunda onda, nem acabou a primeira, você começa a ouvir numa segunda. Como que a gente pode orientar esse homem, né, a ele dar continuidade ao seu tratamento? Eu queria muito ouvir de vocês dois sobre isso. Essa pergunta, Marlene, talvez seja a pergunta mais importante desse webinar que a gente está fazendo em relação a, talvez, outros de outros anos, né? Eu, como oncologista, eu já com quase 15 anos aí de oncologia, né, clínica médica e oncologia, eu nunca vivenciei essa realidade que a gente está vivendo agora. Assim, todo paciente que chega para mim, já com diagnóstico de câncer, a gente fala, olha, você vai ter esse tratamento, vai ter esses efeitos colaterais. O paciente fala, doutor, podemos começar a tratar amanhã? O cardiologista, o endocrinologista, talvez até o urologista, quando prescreve medicamento para o paciente, nem sempre o paciente toma. E aí a gente tem estatísticas de até 60% dos pacientes que não tomam. Mas o paciente com câncer, em geral, ele é muito engajado. Ele quer se tratar, ele quer melhorar. Talvez por conta da consciência da doença. Bom, o que a gente viu na pandemia, né? Pela primeira vez eu vi o paciente ter mais medo do Covid do que do câncer. O paciente, doutor, eu não vou sair de casa, eu não vou fazer cirurgia, eu não vou fazer quimioterapia, eu não quero, estou com medo de morrer. E, ao meu ver, esse movimento lá atrás, fevereiro, março, abril, em que a gente deu um passo para trás, ficou mais reservado, os hospitais não faziam cirurgia, a maioria deles estavam voltados, né, para o tratamento do Covid, no início, né, da pandemia. Esse movimento foi importante. A gente não tinha equipamento,
a gente não tinha expertise da doença, a gente não sabia como tratar. Muitos profissionais de saúde ficaram doentes logo de cara no início, né? Isso já passou, né? A gente já tem aí em torno de 9 meses, né, do início da pandemia no Brasil. Foi no finalzinho de fevereiro, na quarta-feira de cinzas, o primeiro caso de Covid no Brasil. E o que a gente tem agora? Agora a gente tem uma compreensão melhor da doença, a gente tem uma estrutura própria, né? Então, antes a gente não tinha nem álcool gel, agora a gente já tem uma estrutura própria, a gente já sabe como tratar, a gente tem medicações que a gente sabe que, principalmente nos casos graves, como por exemplo o corticoide, a gente tem tratamento, e os hospitais, principalmente isso, os hospitais já têm fluxos próprios para garantir a segurança, separar o paciente que tem Covid do paciente que não tem Covid. Então, hoje em dia eu diria que tanto aquele paciente que é ambulatorial, quanto aquele paciente que é cirúrgico, ele pode se sentir seguro para conversar com o médico e fazer um tratamento. E tem um parênteses que é um grande legado da pandemia, ao meu ver, que é a telemedicina. Se o paciente está preocupado, ele não quer ir ao consultório, a gente tem diversas formas hoje de permitir o acesso ao médico através de uma teleconsulta. E com isso, o médico vê os exames, conversa com o paciente, indica um outro exame de sangue, um outro exame de imagem, e aí o paciente já está cuidado. Pode ser, inclusive, que o médico fale, olha, você precisa fazer cirurgia, você precisa de tratamento rápido. Ou não, fica tranquilo, repete esse exame daqui a 3 meses. Então, tem uma série de coisas. Voltando, está mais seguro o tratamento, os médicos já sabem tratar, a gente tem, de fato, um aumento do número de casos, mas hoje, aparentemente, a mortalidade não está aumentando tanto, apesar do número de casos estar aumentando, a mortalidade parece estar estabilizando ou diminuindo. Significa que a gente está tratando melhor, a gente já sabe como tratar. E na pior das hipóteses, se você não quiser ir ao médico, marca uma teleconsulta, conversa com o médico pela telinha, que já ajuda bastante, já é um passo importante. Você, Henrique? Eu compartilho a mesma opinião do Diogo, né? Foi uma coisa impressionante. Paciente com diagnóstico de metástase, paciente com diagnóstico de câncer. O câncer de próstata, quando ele é localizado, eu acho que para a gente é o que, no momento inicial, foi o que menos preocupou, porque é uma doença que a gente pode esperar, se dá ao luxo de esperar 1 mês ou 2 meses para tomar algumas decisões. Mas eu vi paciente com câncer de bexiga, por exemplo, paciente com tumor de testículo, que tem que ser tratado muito rapidamente, e o sujeito dizia, olha, eu não quero, não vou sair de casa. Tem uma pesquisa que foi feita pela SBU, você deve estar a par dela, Marlene. 55% das pessoas entrevistadas disseram que desmarcaram uma consulta durante a pandemia, né? E aí pelos mais diversos motivos. E os hospitais reportaram, mesmo em condições agudas, reportaram que o estado em que os pacientes chegavam com doença não Covid, né, do tipo apendicite, infarte, AVC, os pacientes estavam chegando mais graves, porque eles ficavam em casa com dor no peito para não ir para o hospital e pegar Covid, né? Eu tive um paciente que quase morreu numa crise de vesícula, porque ficou 48 horas em casa sem querer ir para o hospital, porque não queria ser operado de vesícula, porque ia pegar Covid. Então, isso foi uma maluquice assim, na cabeça de todo mundo. E eu concordo, eu acho que hoje os hospitais têm fluxos diferentes, a gente já voltou, grande parte do nosso movimento cirúrgico já voltou. Eu não tenho, até onde eu saiba, caso de paciente que tenha se contaminado de Covid dentro do hospital, porque essa separação tá muito bem feita hoje em dia. Henrique, tem uma pergunta aqui que eu vou dirigir a você. A pessoa pergunta aqui, ó, um PSA12 é sinônimo de câncer de próstata? Meu pai começou a urinar sangue e deu febre. Fez ultrassom e deu hiperplasia prostática. Infecção urinária e o PSA12. Estamos todos preocupados. Ele tem 65 anos. O que você recomenda? Então, vamos lá, o PSA, ele, principalmente nesses valores mais baixos, a gente chama de mais baixos, aí abaixo de
20 principalmente, o PSA ele não é sinônimo, o PSA alto, no caso, ele não é sinônimo de câncer de próstata, né? O que seria o PSA alto? Grosseiramente, seria um PSA que está acima de 4. Tá? Tem uma série de nuances em relação à idade e tal, mas a gente pode considerar que, grosseiramente, é um PSA que está maior do que 4. Então, assim, o PSA que está na casa de 12 ou 8 ou 10, enfim, o PSA ele não detecta câncer de próstata. O PSA ele mede o risco do indivíduo ter câncer de próstata. Essa é uma informação importante. O PSA ele não é uma doença. O PSA é uma informação que dá na nossa cabeça o start para se pensar o seguinte: eu preciso investigar esse indivíduo com outros exames, ou nós podemos parar a investigação por aqui, porque a chance dele ter câncer de próstata é tão pequena que não precisa eu insistir em mais nada. Então, esse é a tradução do PSA. Uma das perguntas que a gente mais ouve no consultório é assim: mas eu não posso tomar alguma coisa para baixar o meu PSA? Não, o PSA não é doença, não é igual a glicose, não é igual ao colesterol. O PSA mede um risco. Se eu desse um remédio para baixar seu PSA, eu estaria fazendo uma maquiagem no seu risco, mas o seu risco continuaria o mesmo. Então, e alguns fatores, eles confundem essa dosagem de PSA. Um deles é a infecção urinária e a hiperplasia de próstata. Então, simplesmente um PSA de 12, ele não quer dizer muita coisa. Quando você tem ainda isso somado a uma próstata que, pelo visto, é grande, porque tem hiperplasia, e no indivíduo que está com infecção urinária, a gente sempre vai tirar esses outros fatores como a causa inicial desse PSA estar alto. Então, você tem que corrigir algumas coisas, principalmente a infecção urinária, e dosar novamente o PSA. Diogo, como você vê a questão da vacina do HPV para a imunização dos meninos, né? Deveria ser uma vacina mais divulgada em relação aos seus benefícios? Aí eu queria que você falasse um pouquinho, tem várias perguntas aqui relacionadas à vacinação. Há alguns meses atrás eu conversei com a Angélica Nogueira, que é uma oncologista de Minas Gerais, que é muito ativa da parte do HPV relacionada ao câncer do colo do útero, né? Então, o HPV, o papiloma vírus humano, ele é um vírus que está associado a alguns tipos de tumor, principalmente ao tumor do colo do útero, também a alguns tipos de tumor do pênis, também tumores de cabeça e pescoço. E ela falava muito sobre... são duas frentes, na verdade, quando a gente fala da vacina, né? A vacina, por enquanto, ela vai atuar muito mais na diminuição, na diminuição da incidência de câncer, seja de colo do útero, mas a gente pode também expandir para câncer de pênis, daqui a 10, 15 anos. Então, essa é uma estratégia de longo prazo. Essa é a primeira coisa que tem que ficar clara, é uma estratégia de longo prazo. Por outro lado, e aí no caso o Instituto Lado a Lado tem um papel muito interessante em relação a isso, a gente tem que atuar também no curto prazo. Então, tem as campanhas para conscientização, no caso das mulheres, de fazer o exame, o Papa Nicolau preventivo, e no caso dos homens, fazer o cuidado, né, que é higiene, o câncer de pênis, e também procurar o urologista. Então, ao meu ver, a questão da vacinação, ela vai diminuir não só também o câncer do pênis, mas as outras alterações, e aí talvez o Henrique possa até falar melhor, que estão associadas ao HPV, mas no médio prazo, aí para o longo prazo, eu estou falando aí de 10 a 15 anos, a gente vai ver um impacto. Então a gente tem que falar disso, ao mesmo tempo que a gente fala do caso dos homens que hoje talvez já tenham sido expostos ao HPV, que eles têm que ter o cuidado. Viram uma lesão alterada, que a gente costuma chamar de pré-maligna. Quem vê isso, de fato, é o urologista, então ele tem que procurar o urologista, cuidar, fazer a higiene, se vê alguma coisa alterada, vá ao urologista para ele fazer uma avaliação. Não é isso, Henrique?
É isso, e a indicação da vacina ela aumentou muito nos últimos anos, né? Então, isso é uma coisa importante. Se eu não me engano, quando começou, era só para meninas que não tivessem iniciado atividade sexual. Eu posso estar errado, mas, enfim, hoje em dia já tem... Desculpa. Já tem recomendação de que sejam vacinados meninos e meninas. O próprio CDC nos Estados Unidos, que é o Center for Disease Control, ele diz que você pode vacinar até os 26 anos, mesmo em pessoas que sejam sexualmente ativas, e já tem alguns trabalhos mostrando que mesmo em paciente homem que teve HPV, que já tenha tido a lesão, você deve vacinar assim mesmo, porque parece que isso rende um benefício até no número de episódios de HPV que podem aparecer. Então, assim, eu acho que tinha que ter um pouco mais de divulgação mesmo, Marlene, concordo gênero, número e grau com você. Eu aumentei muito a minha prescrição de vacina de HPV nos últimos 2 anos. Eu mais ou menos ali respeitava aquela recomendação inicial. Hoje em dia eu mando todo adolescente vacinar, meninos também, mesmo que já tenha tido alguma atividade sexual. Nós estamos aqui quase chegando ao final, e aí eu queria mudar um pouquinho a dinâmica. Tem várias perguntas aqui, mas eu acho que a maioria aqui a gente já conseguiu dar respostas. Eu queria perguntar para os dois, Diogo e Henrique, se vocês fossem eleitos hoje ministro da Saúde, qual seria a primeira medida que vocês tomariam? Pedir demissão. Não tem essa chance. Isso não está em questão. Diogo. Olha, ao meu ver, a primeira coisa que eu faria seria criar uma grande campanha de longo prazo, de coleta de informação e de educação. Ou seja, colocar a saúde como sendo o cerne, a saúde, não doença. Ou seja, promoção de saúde como sendo um projeto que passasse por todos os níveis do governo. E aí a gente está falando do Ministério da Saúde, obviamente, mas está falando do Ministério da Educação, talvez do Ministério da Economia, talvez também até do Ministério de Infraestrutura. Quando a gente fala, por exemplo, em acesso, você pode botar um hospital a 60 quilômetros, 50 quilômetros, ou até 10 quilômetros de uma cidade. Mas se você não tiver uma estrada para conectar, você não tem como acessar. Então, um plano de longo prazo. E a outra coisa, ao meu ver, que seria mais importante, é uma grande estratégia de associação de dados. Por que eu falo isso? A gente precisa entender quem é o paciente brasileiro, quem é o homem que trata, uma mulher também, mas enfim, quem é o paciente brasileiro? Qual é a característica? O que dá certo? Qual é a estratégia que funciona? Hoje a gente não sabe, os dados estão todos descentralizados. Então, ao meu ver, mais importante do que a gente pensar, eu vou fazer uma grande campanha, eu vou incorporar um grande tratamento. Se a gente for pensar, aquilo que dá certo no Brasil são estratégias, que no caso da saúde. A gente vê, por exemplo, a estratégia de vacinação é uma estratégia de longo prazo que é elogiada no mundo todo. A política antitabagismo é considerada uma das melhores do mundo. É uma estratégia. Talvez a cultura... Tratamento de HIV é uma estratégia. Talvez um dos mais importantes do mundo, uma campanha pública. Então, são estratégias. Mais importante do que um evento pontiforme, talvez fosse eu fosse pensar, tá bom, o que daqui a 20 anos eu vou ver que vai fazer diferença? Pode ser que o outro ministro da Saúde que vai assumir depois de mim vai dizer que foi ele que fez. Não importa. Isso vai fazer uma diferença para os outros, isso vai fazer diferença. Você falou do HIV. A gente lembra quem foi, não falar nomes, mas a gente lembra quem foi o ministro da Saúde, que foi o responsável por fazer a quebra de patente que tornou o coquetel público. A gente já não sabe quem foi a pessoa que foi responsável por tornar a vacina uma coisa sistemática. A gente não sabe quem foi a pessoa que foi responsável por tornar a política antitabagismo uma coisa sistemática. Mas ela está aí, o Brasil é elogiado por isso. Então, me parece que esse seria o mais importante. Henrique, ministro da Saúde. Eu acho que a principal coisa que a gente teria que ter seria, acho que o Diogo tocou nesse ponto, seria a informação, né? Eu acho que seria... você teria que
coletar, a gente não sabe quem que a gente trata, a gente não sabe que forma que a gente trata, porque cada lugar trata de um jeito e a gente não tem informação sobre nada disso. Então, eu acho que o grande desafio seria você integrar o atendimento na rede pública. Não é para que todo mundo trate da mesma forma, então, mas para que você possa coletar esses dados. Eu acho que esse seria o grande desafio no momento. A gente vê o seguinte, né? A gente está no meio da pandemia e a gente não consegue divulgação de dados de mortalidade pelo Ministério da Saúde. Tem um consórcio de imprensa que é quem libera, baseado numa informação que vem das secretarias e tal, mas é uma coisa confusa. Então, a gente tem, os dados existem, mas não tem ninguém que seja responsável por eles, né? Então, se você não tem os dados, você não tem estatística. E se você não tem a estatística, você não tem como fazer programa de tratamento para coisa nenhuma. Se você parar para pensar, Marlene, o seu celular, ele sabe para onde que você vai viajar nas férias, qual é o restaurante que você vai comer, se você gosta de sentar na janela ou sentar no corredor, se você vai viajar de avião, se você gosta de um quarto que tem vista para o mar ou se tem vista para sei lá, para a montanha. Ou seja, os dados, eles são colhidos. Talvez o que a gente precisa é incorporar essa tecnologia. Isso que o Henrique falou é muito importante. Uhum. Estamos chegando ao final e eu queria muito que vocês fizessem as considerações finais. Vamos começar pelo Diogo. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer muito a Marlene, ao Instituto Lado a Lado pela Vida, pela oportunidade de estar aqui com vocês, parabenizar aí por esse excelente mês que está terminando, por esse excelente evento, e queria chamar a atenção aos pacientes, né, nesse ano tão difícil, esse ano tão desafiador, que foi o ano de 2020, não acabou ainda, a gente não sabe o que mais ele vai reservar para a gente, mas chamar a atenção a lembrar disso. Se você se sentiu de alguma forma preocupado com a sua saúde por conta da pandemia, se você não saiu de casa, se você está usando máscara, se você talvez até tenha tido Covid, né, e ficou preocupado, estenda esse cuidado, não essa preocupação, não esse medo, mas esse cuidado para o resto da sua vida. Se preocupe mais com a sua saúde, saiba mais, se informe mais, não dê atenção às fake news. O Instituto Lado a Lado pela Vida, ele tem uma fonte inesgotável de informação para você poder se informar melhor. E caso seja necessário, vá ao médico. Pode ser um urologista para falar de câncer de próstata, pode ser um clínico geral, um médico de família, pode ser um cardiologista, não importa. Mas cuide da sua saúde. Tem um olhar diferente a partir de agora em relação à sua saúde, porque a pandemia vai passar, a gente vai chegar a um novo normal, ou um novo anormal, talvez, mas quando isso tudo passar, que fique de legado aí um cuidado melhor com a saúde. Também queria convidar todos, como eu tinha falado, a escutarem o meu podcast Ideias em Saúde no Instagram, Ideias_em Saúde, para conhecer um pouco mais da história do Novembro Azul. A entrevista com a Marlene Oliveira, uma entrevista excelente, e conhecer um pouco mais sobre essa iniciativa. Deixo aqui o convite para vocês e, novamente, meu agradecimento a você, Marlene, e também ao Henrique. Obrigada, Diogo. Henrique. Marlene, queria te agradecer mais uma vez. Você sabe que eu sou seu fã de carteirinha. O seu único defeito é morar em São Paulo, porque você fica muito longe de mim. Eu fico ainda mais esse ano, Esse ano, segundo o José Simão, na Band News, teve 4 meses, né? Foi janeiro, fevereiro, pandemia e dezembro. Então, nesses anos, esse ano a gente especialmente não pôde nem se encontrar. Então, eu acho que a mensagem é parecida com o que o Diogo já falou, né? No início da pandemia, eu acho que estava todo mundo desesperado porque estava preso dentro de casa e não podia sair, e aquela coisa de você... ninguém podia ir para a rua, as pessoas não podiam se encontrar. Hoje em dia, conversando com alguns pacientes, um dos setores que nesse momento não está se queixando é o setor de obra, né? As pessoas resolveram reformar suas casas e estão redescobrindo o prazer de ficar em casa, de fazer a sua própria comida, de conviver com a sua própria família. Espero que seja uma oportunidade, já que a gente está olhando mais para dentro, né? As pessoas estão cuidando da casa,
que seja uma oportunidade da gente olhar para a saúde da gente também. E, Henrique, fala aí para as pessoas que estão aqui nos assistindo, qual que é a sua página no Instagram, que está fantástica. Eu tenho acompanhado e tenho visto coisas lá bem interessantes. Aí agora vai ter aquele momento que o sujeito não lembra da página dele no Instagram e ele tem que olhar, Dr. Henrique Rodrigues, urologista. Dr. Henrique Rodrigues, tudo junto, urologista no Instagram. Podem seguir a página dele, que é fantástica. Eu recomendo. E, Diogo, apesar do Jogo do Brasil, né, que você estava preocupado, nós tivemos aqui uma audiência de mais de 1.200 pessoas nos acompanhando nessa noite. Eu queria queria muito agradecer vocês dois. São duas pessoas que eu gosto muito. O Henrique é uma amizade mais antiga e o Diogo é uma recente, mas que eu tenho muito carinho. E foi ótimo esse bate-papo com vocês. Eu acho que a nossa audiência aqui ficou muito feliz. Muitas perguntas aqui. Olha, eu estou cheia de coisas aqui. Mas eu acho que a gente conseguiu ir em frente, né? Muito obrigada a vocês. De coração agradeço. E é isso, né? A gente tem que tirar os homens e as mulheres da escuridão. E é através da informação. Né, com informação que a gente sai dessa zona cinzenta. Muito obrigado a vocês dois. O Instituto Lado a Lado pela Vida quer aproveitar o Novembro Azul, que sempre esteve à frente da saúde do homem, desde a prevenção, diagnóstico precoce, tratamento e os sobreviventes a um câncer, para reforçar a importância de todos contribuírem para a consulta pública da ANS, que se encerra no próximo dia 21 de novembro. Precisamos nos mobilizar com as contribuições para que os pacientes diagnosticados com câncer de próstata não metastático, que tenham um plano de saúde, possam ter acesso a uma nova tecnologia que os trate adequadamente como uma instituição que defende a participação social na saúde. É a voz dos pacientes com câncer de próstata no país. Precisamos nos organizar para conseguir esta conquista. No chat, vocês têm acesso ao link da página da ANS, onde será possível enviar as contribuições. Uma linha de cuidados para a saúde do homem deve ir da promoção da saúde, prevenção, diagnóstico precoce ao tratamento das doenças. Esse caminho passa pela maior cobertura vacinal de HPV, que falamos aqui, cuidados com a higiene para evitar o câncer de pênis, aos acessos aos tratamentos que são mais adequados aos cânceres enfrentados, uma jornada do paciente que contemple serviços de saúde, em especial os municipais, estaduais, que acolham esse homem em suas necessidades e em todas as fases da sua vida. Enxergar a saúde do homem de uma forma integral, com desafios que envolvem a violência, o alcoolismo, a saúde mental, sempre esteve no foco do trabalho do Instituto Lado a Lado pela Vida. Esse é o nosso papel e o caminho que percorremos até alcançar uma linha de cuidados para o homem que represente uma jornada digna e com acesso à saúde. Agradeço mais uma vez a presença de vocês, meus convidados queridos, e dessa audiência incrível, né, num dia onde nós temos aqui um Jogo do Brasil, a gente com uma audiência tão importante. Essa foi a nossa forma de falar sobre o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Boa noite e continue nos acompanhando no portal Lado a Lado pela Vida, .org.br e no Instagram, na página Novembro Azul Oficial e também no Instituto Lado a Lado pela Vida. Boa noite a todos. Uma excelente noite. Seja homem, se cuide.